Se você está lutando contra a balança e ainda não encontrou um caminho consistente para perder peso, eu tenho um recado direto para você. Existem erros bem comuns que podem estar sabotando o teu progresso. E a maioria de nós comete pelo menos um deles. Hoje eu vou começar logo pelos maiores erros que quase todo mundo que quer emagrecer costuma cometer. Segura essas dicas, porque se você corrigir, já vai ter resultados muito mais rápidos. E o primeiro grande erro é usar medicamentos sem mudar o estilo de vida. Isso mesmo, hoje na era de Mounjaro, de Ozempic, de Wegovy, muitas pessoas utilizam e não mudam o estilo de vida. Qual o problema disso? Ao achar que medicamentos para emagrecer fazem milagre, a longo prazo você sofre. Isso não resolve nada. Se você não ajustar principalmente a alimentação e a rotina de exercícios, você vai recuperar esse peso depois do tratamento. Inclusive, muitos estudos mostram que ao associar mudança comportamental, dietética, relacionada ao automonitoramento também, de exercícios físicos, plano comportamental bem estruturado, você mais que dobra o efeito do medicamento. Além disso, fica mais fácil de manter depois quando é interrompido. Usando esses novos medicamentos, como o Mounjaro, por exemplo, muitos emagrecem sem fazer dieta, realmente, mas conseguem isso com alto custo, sem qualidade muscular e sem a consolidação de hábitos mais saudáveis. O problema disso é que, além do risco de desnutrição e sarcopenia, após parar o medicamento, o indivíduo tende a recuperar o peso com muito mais facilidade. E como acertar aqui, Dr. Gustavo? O que eu faço para melhorar isso aqui? Primeiro, use medicação só se prescrita por um médico, e mesmo assim, não esqueça de combinar a dieta estruturada e a rotina de exercícios. Isso é o mínimo, tá, pessoal? Encare o medicamento como um adjuvante, porque é o que ele é, e não como uma solução única. Agora vamos para o segundo grande erro: achar que depois de perder peso acabou, eu não preciso mais tratar, eu não preciso mais me cuidar. Por que isso é tão importante, gente? Hoje a gente tem mais de 30% da população com obesidade, mais de 50% com sobrepeso, beirando ali os 60%. Ao tratar essa condição, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. Sim, é uma doença crônica que, sem manutenção, o corpo tende a voltar ao peso antigo. É preciso sim manter e até intensificar a rotina de bons hábitos após alcançar a meta de peso, porque afinal, a cada quilo perdido, a fome aumenta e o metabolismo reduz, deixando o processo cada vez mais desafiador. E como você acerta aqui? Continue com o acompanhamento nutricional ou médico, mesmo em fase de manutenção. Não abandone o teu tratamento. E defina metas de peso limite ou de estabilidade. Se você notar, por exemplo, que 2 quilos subiram na balança, além desse peso de estabilidade, você pode agir rápido para corrigir antes disso virar 10 quilos e se tornar um processo muito mais difícil. Terceiro grande erro: desprezar o sono. Hoje a gente vive uma rotina muito agitada, poucos estão realmente priorizando o sono, que é extremamente importante. Dormir mal altera os hormônios da saciedade, como leptina, e da fome, elevando os níveis de grelina. E você assim acorda com mais apetite, mais dificuldade de autocontrole alimentar e menos disposição. Isso afeta o humor e o teu desempenho nos treinos também. Aqui você acerta priorizando pelo menos de 7 a 9 horas de sono por noite, ajustar a luz, a temperatura, evitar o uso de estimulantes como a cafeína até períodos mais tardes e fazendo outras medidas de higiene do sono, até tomando sol matinal para ajudar a regular esse ritmo circadiano, entrando em atividades mais relaxantes no período da noite. Assim você evita de ter uma noite interrompida e ter uma pior qualidade do sono. Quarto grande erro: querer emagrecer só fazendo exercício e sem dieta. Esse é um erro muito comum, principalmente entre os pacientes mais velhos. Eles acham que ao começar a academia, corrida, etc., eles vão conseguir emagrecer de forma relevante. Porém, a maior parte do déficit energético vem da alimentação. O exercício ele ajuda muito na saúde e também na manutenção da massa magra, sendo uma peça extremamente importante para evitar deixar você engordar novamente. Mas se você comer mais do que gasta, mesmo exercícios não vão emagrecer. E tem outro problema: geralmente pessoas com tendência ao ganho de peso tendem a compensar as calorias gastas no treino comendo mais e se movimentando menos ao longo do dia, muitas vezes de forma inconsciente. Por isso, para acertar nesse ponto, você precisa alinhar o treino regular, musculação ou cardio, de preferência os dois, com um planejamento alimentar adequado. Selecione bem os macronutrientes e as calorias, porque não dá para compensar o fast food gigante com 30 minutos de caminhada, esqueça isso. E nem sexo, tá? O sexo, por mais que as pessoas achem que gasta bastante caloria, não queima praticamente nada quando comparado a um esporte de mais alta intensidade e volume. Quinto erro: não querer perder peso muito rápido, achando que é melhor perder devagar. Eu sei, aqui muitos pensam, não, meu
meu Deus, se eu perder peso rápido, eu vou recuperar ele mais rápido. Mas isso é mito. Muita gente teme perder peso porque acha que vai voltar tudo, mas os estudos mostram que o emagrecimento inicial mais acelerado pode dar mais motivação e não necessariamente leva ao reganho futuro. Muito pelo contrário, está mais associado a sucesso a longo prazo do que o contrário. Então, para acertar, se você estiver saudável e bem orientado, pode sim acelerar um pouco no começo, com uma dieta hipocalórica um pouquinho mais restritiva, com exercícios e até combinando com medicamentos, se indicado, mas claro, com uma estratégia de manutenção para seguir depois. Senão você entra nessa estratégia mais apertada no início e abandona por completo depois, o que vai levar ao reganho de peso. Então a gente tem que ter também um planejamento de longo prazo. Sexto erro, não se pesar com regularidade e achar que a balança não importa. E por que isso é sério? Você pode perder o controle sem referência, vai ficar difícil saber se você subiu 2 quilos ou 5 quilos desde a última vez. A balança é a medida mais simples e objetiva que alguém pode ter. Para acertar aqui, você tem que se pesar pelo menos de 1 a 2 vezes na semana, sempre em condições semelhantes, por exemplo, o jejum matinal. Use outras medidas também, mas nunca abandone a balança completamente se você pensa em emagrecimento e manutenção a longo prazo. E aqui eu preciso falar de um sétimo erro, que é usar só esse peso como o único marcador, que também pode ser um problema. A explicação para isso é que o peso não mostra a composição corporal. Você pode ganhar músculo e perder gordura e continuar com o mesmo peso na balança, isso é fato. Por isso, para acertar, acompanhe com circunferência abdominal, com fotos de antes e depois, com roupas e, se possível, também com exames para avaliar a composição corporal, incluindo dobras cutâneas e bioimpedância. O oitavo erro é excluir frutas e vegetais da dieta. Isso é uma baita burrice, me perdoe a palavra, mas isso acontece muito. Em dietas low carb extremas, algumas pessoas temem todo tipo de carboidrato e acabam excluindo também frutas e vegetais. O problema disso é que fica faltando fibra, vitaminas, minerais e fitoquímicos essenciais para a nossa saúde. Isso é quase como querer economizar tirando as janelas e portas de casa, mas perde a ventilação, luz e segurança. E também você sofre riscos de deficiências nutricionais. Frutas e vegetais são fundamentais para a saúde intestinal, graças às fibras solúveis e insolúveis, e prevenção de várias doenças crônicas, incluindo cardiovasculares. Uma grande meta-análise mostrou já que o consumo de frutas e vegetais está associado a menor mortalidade por todas as causas, especialmente por doenças cardiovasculares. Para corrigir isso e acertar nesse ponto, eu sempre recomendo para os meus pacientes pelo menos 500 gramas de vegetais por dia espalhado nas refeições e de 3 a 4 porções de frutas por dia. Variedade é importante, então opte por diferentes cores, texturas e sabores para abranger um espectro maior de micronutrientes. E descubra o que te agrada. Não falo para você consumir todas as frutas. Escolha as que você mais gosta. Não precisa forçar chuchu sem sal se você odeia esse alimento. Escolha vegetais que sejam toleráveis ou até prazerosos. Nono erro, só fazer jejum intermitente sem olhar para a dieta global. O jejum intermitente virou moda e há sim evidências que pode ajudar no controle do peso e na saúde metabólica. Mas se na janela em que você pode comer a dieta virar um festival de calorias em excesso, acabou o jogo para você. É o famoso economiza de um lado e gasta o dobro do outro. Os bons estudos mostram que os benefícios do jejum intermitente são sempre contextualizados dentro de uma dieta adequada e do balanço calórico total. Então, para acertar nesse ponto, tenha um controle global dos macronutrientes da sua dieta. Mesmo em jejum, é preciso ter atenção às proteínas, aos carboidratos, às gorduras de qualidade, nessas janelas onde há alimentação, e ter foco na qualidade dos alimentos, priorizando aí alimentos integrais, proteínas magras, gorduras boas e bons vegetais. Evite compensar, tá? Jejum não é a solução para exagerar nos demais períodos. Cuidado com esse tipo de estratégia. E o 10º e último erro, cair na falácia de natural é melhor. Há uma crença quase mística que natural é inofensivo ou milagroso. Mas lembremos, cicuta é natural e esse natural pode te matar. Muitos suplementos de plantas e chás podem ter interações, toxicidades ou simplesmente não ter evidência comprovada. Então, entenda, para acertar você tem que avaliar as evidências antes de comprar um chá milagroso nas redes sociais. Cheque, ou melhor, tenha um profissional referência, um médico de preferência, que cheque se há artigos científicos e revisões que suportem essa alegação. Consulte profissionais, não precisa necessariamente ser eu, mas muitos outros médicos realmente estudiosos podem te orientar melhor do que o guru do marketing verde aí do Instagram e do TikTok. E pare de romantizar, tá? Eu sei que isso é muito comum, mas nem tudo que é natural é bom, nem tudo que é sintético é ruim. A evidência científica e a segurança do paciente deve vir em primeiro lugar. Agora eu te pergunto, você curtiu ver os principais erros e acertos no emagrecimento? Tem vários outros que eu não citei aqui e tô pensando em fazer uma parte 2. Se você
quer ver, comenta aqui embaixo que eu faço o vídeo. E se você quer aprofundar teu conhecimento sobre emagrecimento, se inscreva no canal para acompanhar próximos conteúdos. E se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou o Dr. Stocker, sou pós-graduado em endocrinologia e psiquiatria e aqui eu tenho um conteúdo direto com base científica e sem enrolação. Para conhecer meu trabalho, confira a descrição. Grande abraço.